Sani cari Veneti, festa de São João no Vêneto, como isso acontece? Quer dizer, pelo menos, qual é a tradição vêneta em relação a São João Batista, que é aquilo que a gente conhece muito aqui no Brasil por uma tradição portuguesa, mas nós que somos descendentes de vênetos, principalmente de vênetos, seria legal, adequado que a gente conhecesse a tradição do São João Batista, então no Vêneto também. Fica no vídeo até o final, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Para começar o vídeo, eu mostro aqui para vocês o nosso Evangelho de São Marcos, a primeira publicação do Lenguamare. Esse evangelho aqui é um dos principais da Bíblia, enfim, o primeiro, E aí você vai contar com ele traduzido em língua vêneta e também em português. São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza e também, assim, o patrono dos vênetos. É importantíssimo que a gente tenha esse tipo de produção também. Nós temos o calendário Vêneto, Lunaro Vêneto 2024, traz muitos e muitos provérbios, além de provérbios, história ilustrada, de momentos aí que foram marcantes na história do Vêneto, e você também pode adquiri-lo entrando em contato pelo número que está aí na tela. E para finalizar, nós temos as bandeiras vênetas, é o nosso símbolo, afinal, e aí na bandeira do Vêneto você pode ver que é uma bandeira muito diferente daquela bandeira que talvez você esteja acostumado, que é a bandeira da Itália, que é uma bandeira tricolor e muito mais recente, A bandeira do Vêneto é tradicional, tem aí anos e anos. E nós temos na bandeira o quê? O leão de São Marcos, que é o patrono do Vêneto. Vamos lá, então. A festa de São João Batista no Vêneto sempre foi uma festa de fogos. Isso mesmo. A gente está acostumado aqui no Brasil também com isso, Isso significa que fogueiras sempre foram acesas aí por todas as partes e eram feitas principalmente nos tempos da Sereníssima República de Veneza, quando as coisas eram um pouco mais homogêneas, De modo a relembrar que João Batista batiza com o Espírito Santo, tendo assim o fogo o seu principal simbolismo. Então, para os vênetos, a celebração já teve a mesma importância do nascimento de Jesus e no dia 24 de junho eram celebradas 3 missas, como no Natal, incluindo a da meia-noite, celebrações precedidas do acendimento de grandes fogueiras, também descritas por Santo Agostinho, lá entre o período de 354 e 430, Santo Agostinho. Esta tradição continuou, pelo menos até o início do século XX, nos territórios que pertenceram à Sereníssima República de Veneza. Hoje é preciso ver quem mantém a tradição. Muitos não mantêm praticamente tradição nenhuma, e não só no Vêneto, no mundo inteiro, Em Asiago, em Vicenza, na região de Belluno, em Verona e na cidade de Veneza, o uso do fogo foi lembrado em meados do século XVIII por Coronelli, que foi quem nos escreveu o seguinte testemunho: tanto na véspera como na noite da festa, fogueiras e celebrações são feitas pela cidade de Veneza. Então, um testemunho, é claro, que ele dá em relação a Veneza, mas os outros locais também tinham aí as suas celebrações típicas. São João era venerado em todas as igrejas do Vêneto e uma das protagonistas para a data é a igreja de São João em Brágora. Também conhecida essa igreja como San Joan ou San Joane, que aí já é em Vêneto, que conserva algumas relíquias de São João Batista, entre elas um pedaço do crânio e da pedra de degola. Aquela região foi construída pelos que deixaram o interior do Vêneto, como Vicenza, Treviso e etc., por não quererem se sujeitar aos lombardos. Logo, uma igreja foi construída para o precursor de Cristo, São João Batista. A história da fundação está conectada com São Magno de Oderzo, o qual fundou a igreja no século VIII, depois de uma série de visões que ele teve de São João Batista, o qual lhe teria designado o local da construção do templo e solicitado que em seu nome fosse dedicada essa igreja ao próprio Deus. A primeira igreja construída posteriormente foi melhorada pelo Doge Dandolo, em homenagem aos antepassados do patrício Ioanni Talônico, assassinado em 824 por causa de uma revolta. E o seu filho, do patrício aqui, Ioanni Talônico, se chamava Domênico. Ele era capelão e chanceler ducal.
E então ele trouxe de uma província vêneta que ficava no Oriente Médio, chamada Brágula, algumas relíquias de São João Batista. Daí vem o subtítulo da igreja que está lá em Veneza, né, que é São João Batista em Brágora. Mudou um pouco, né? Antes era Brágula, o original, e aí então hoje é chamado, desde, né, que eles nomearam, foi Brágora ao modo vêneto. No período em que chegariam as relíquias, o doge era Pietro III Candian, que reconstruiu a igreja para abrigar adequadamente essas relíquias aqui. Ela não era tão, digamos, sofisticadas para guardar as relíquias, e ele reconstruiu, né? Atitude muito respeitada pela população, e abaixo da sua imagem, na sala do maior conselho, encontra-se a inscrição no quadro dele, né? A sala do maior conselho, hoje em dia vocês entram lá, tem os quadros dos doges, as pinturas, e tá lá abaixo, né, da imagem dele: sob o meu comando, na igreja de Brágula, foram depositadas as relíquias de São João Batista. Então, um grande feito de Pietro III Candian. O Lengo Amari está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas. Certamente nós temos mais do que um tamanho. Você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você. Mas são camisetas muito bonitas. Não deixa de entrar em contato aí. Produto novo do Lengo Amari, as camisetas vênetas. Uma curiosidade: o Papa Paulo II, que era vêneto e assumiu em 1464, e também Antônio Vivaldi foram batizados na igreja de São João em Brágora. Conserva-se também nesta igreja 2 espinhos da coroa de Cristo, uma costela de São Tiago Menor, apóstolo, e alguns fragmentos dos ossos de Santo Estevão, proto-mártir, de São Lourenço, levita e mártir, e de São Liberal, cavaleiro deltino, patrono de Treviso, do qual já falamos aqui. A mais notável das relíquias, porém, é o corpo inteiro do glorioso patriarca de Alexandria, São João Smoler, ou Smoller, não estou certo da pronúncia, o qual foi transportado para Veneza, como diz o doge Dandolo, nos tempos do doge Marin Morosini, eleito em 1249. Mas agora, por que as relíquias foram retiradas aí de seus lugares de origem? As pessoas vão se pedir. Às vezes se inventa muita mentira, né, sobre isso. Sempre, claro, com foco, com alvo. Muitas vezes o alvo é a própria cultura ocidental, as cruzadas, às vezes é o Papa, às vezes é a igreja, às vezes sei lá o que é. Mas, de fato, as pessoas não conhecem praticamente nada do que aconteceu. Vamos lá, a maior parte dos territórios cristãos do Oriente, que eram cristãos uma vez, eles nesse período começaram a ser islamizados, né? E os muçulmanos transformaram essas igrejas, eram igrejas cristãs, óbvio, em mesquitas. Os muçulmanos ou destruíam as relíquias cristãs ou as utilizavam como moeda de troca com os reis da Europa. Como os reis da Europa eram cristãos e davam muito valor para isso, eles simplesmente viam um objeto de valor ali para ganhar alguma coisa dos europeus, né? Isto é, para os muçulmanos, as relíquias não passavam de besteira, sem valor algum para eles, mas eles ainda conseguiam trocar algumas com os reis da Europa, e outras que eram insignificantes, segundo a visão deles, eles jogavam fora e acabou. Típicos provérbios vênetos sobre o dia de São João, também interessante que a gente traga aqui. Nós separei 3 provérbios que são, assim, dão pelo menos a tônica do dia, de onde isso foi feito, né? Então a primeira aqui, ó: La vigia de San Ioane piove tutti gli anni. Na véspera de São João chove todos os anos. Essa era a chuva boa, quando chovia na véspera, enquanto aquela que caía no próprio dia de São João era uma chuva ruim, estava aí dando azar, que é o que está acontecendo justamente hoje aqui. Então se dizia o seguinte: se piove il dì de San Juan, carestia de sorgo e de can. Significa que se chove no dia de São João, fome de milho e de cão. Claro, isso está ligado à atividade agrícola, né? Ao mundo da agricultura. É certo que hoje em dia isso não vai impactar, por exemplo, sei lá, outras atividades, né? Então, a chuva também pode causar danos à vegetação e ao solo. Por isso,
eles diziam o seguinte: se piove il dì de San Juan ou San Juane, le cruques buge e le nosee vane. Se chove no dia de São João, as nozes, né, ficam furadas, ou seja, nozes furadas e avelãs peneiradas. Isso querem dizer que, né, até o fruto, o que vem da terra, da colheita, fica ruim. Alma Cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Lengua Amari, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Lengua Amari, né? Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Lengua Amari, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que são pessoas bem bacanas e têm um trabalho seríssimo. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, também não esquece de deixar o seu comentário, é muito importante para o canal, né, que vocês participem para o canal crescer e também ser, digamos, referência nas buscas, porque quanto menos comentado, o YouTube começa a entender que não tem relevância nenhuma os vídeos, então é importante que você comente ou deixe um emoji, alguma coisa, é importante deixar alguma coisa ali. E eu agradeço mais uma vez, nos vemos, tchau, tchau, Strucon.